A cidade é o espaço de trabalho do entregador, né, junto com o seu veículo de trabalho, mas ela não é equipada para o seu trabalho, né, na realidade. É isso, tipo, não tem espaço para você estacionar, cara. Não tem, o condomínio não te deixa entrar, a vila não te deixa entrar. E eu acho que hoje o motorista de aplicativo, as pessoas de repente não veem a pessoa que está dentro do carro. E aí eu vejo que elas nos tornam invisíveis. Elas entram no carro, não tem um boa tarde, por mais que a gente seja simpáticos, mas a gente não tem essa reciprocidade. E a gente não tem por onde se agarrar, se submeter a isso para poder continuar sobrevivendo. E isso é muito difícil. E ainda ser tratado como um invisível. Isso dói bastante. Na verdade, sim, a sociedade brasileira é uma sociedade com uma estrutura escravista, né? Essa é a realidade. Então, o entregador, ele é visto pela sociedade como um prestador de serviço, mas ele não é valorizado. Por exemplo, no Rio de Janeiro, eu tenho algumas entregas no particular que eu vou fazer, eu peço o meu preço, que eu acho que é justo eu pedir, a pessoa reclama, a pessoa acha que está caro. Só que ela acha que está caro e ela não pensa que assim, pô, eu estou me expondo realmente à insalubridade. Tem vezes que a gente pedala debaixo de chuva, ou tem vezes que a gente pedala debaixo de um sol escaldante no asfalto. E a gente está correndo esse risco de ser contaminado pelo corona. Então, assim, tem vários fatores que as pessoas não percebem a importância do trabalho e o risco que a gente está passando. Essa romantização que a mídia faz do nosso trabalho, porque não é um trabalho que as pessoas assim estão recebendo alguma coisa digna para estar fazendo, sabe? É um trabalho que a gente realmente é explorado todos os dias pela plataforma. Às vezes o cliente paga R$10 de taxa de entrega e vem 4 pra gente, 5. Então, assim, é muito absurdo. A gente basicamente está pagando para trabalhar, a gente não recebe o mínimo para a gente conseguir se sustentar e se manter. Eles não pagam a saída do entregador até o estabelecimento, né? Então, eles só pagam a hora que você pega o lanche e leva na casa da pessoa. E os 5 quilômetros que eu pedalei até chegar no estabelecimento? Aí eu não fui buscar. Não fui buscar o lanche, aceitei a corrida, né? No impulso, a gente está lá, escuta o aplicativo tocar, aceita no impulso. E eles me bloquearam por 1 hora, eu acho, ou 2 horas, e não tocou mais no resto do dia. É um serviço importantíssimo e não tem o reconhecimento necessário. Ou você é um pobre coitado que está ali precisando de dinheiro, ou você é um cara que você não pode ser confiável. Muitos desses aplicativos têm rotas que é impossível pegar de bicicleta, mas tá ali, o GPS calcula como se fosse possível. Uma vez que você já aceitou, você tem que ir. Você entra numa noia psicológica, porque como é muito pouco dinheiro que você recebe por corrida, você vai aceitando um monte de corrido que vai aparecendo, sabe? Eu fico me perguntando, pô, a gente corre tanto e a gente fica nessa aflição, tipo, o dia inteiro. Se não é aflição porque não tem corrida, é aflição porque tem que fazer um monte e tem que correr, porque senão já sabe que vão reclamar para você e que você vai ser o prejudicado. Quando eu sofri o meu acidente, a única coisa que eu conseguia pensar era a entrega.
Eu tava, assim, estatelada no meio da rua. Não sei como não passaram por cima de mim, porque era super escura a rua que eu tava. Eu só conseguia pensar que eu ia ser bloqueada e que eu não ia conseguir fazer entrega e que eu ia ter que pagar a pizza do cara. Um amigo meu chegou a sofrer um acidente, um amigo muito próximo. Aí, no mesmo momento, eu me desloquei até ele e já me desloquei ligando para o suporte. O suporte, geralmente de aplicativo, nunca tem um atendimento rápido. Avisei que esse meu amigo tinha caído, que ele tinha sofrido um acidente, e o suporte nem se preocupou em perguntar se ele estava bem. Só falou, como é que tá a entrega? Mas como assim entrega, gente? Pelo amor de Deus, o rapaz está caído aqui no chão. Só perguntou da entrega, perguntou se eu conseguiria pegar a entrega dele e fazer. Entendeu? E, assim, é um total descaso com a gente. A relação motorista e aplicativo é muito tênue, mas o aplicativo não deixa você conversar com ele. Você tenta, mas o aplicativo te dá mensagens prontas. Você tenta um telefone, mas toca, ninguém atende, ou quando atende, você às vezes sabe mais do que o atendente. Você liga lá para pedir uma orientação, a pessoa te faz perguntas que para você não faz sentido. Você está perguntando isso, cara, você não sabe como é que funciona. É uma bagunça, fica uma bagunça e a gente se sente assim, a gente se sente desorientado, a gente tem que aprender sozinho, tem que aprender com o canal do YouTube, porque eles mesmos divulgam um pouco as orientações deles mesmos. Eles orientam as obrigações, você tem que isso, você tem que aquilo, mas como? Vai lá e lê os termos de uso. Se você quiser, se vira, se não quiser, vai assistir canal no YouTube. A gente não tem o mesmo respaldo dos aplicativos. Os aplicativos só têm ouvidos para os usuários, os motoristas não são ouvidos. O nosso trabalho não é reconhecido. E muitas das vezes, quando a gente vai à comunidade, uma série de coisas, a gente não tem a segurança de que a gente vai entrar numa comunidade e vai sair. O passageiro só sabe chegar no carro e falar: pode ir tranquilo, lá é tranquilo. É tranquilo desde o momento que a gente está com ele no carro. No momento que ele desembarca e a gente vai sair, a gente passa cada aperto que Deus me livre. Então essas e outras coisas que vêm por aí, sempre que é uma desconfiança do passageiro com relação a uma corrida, porque ela pegou um dinâmico que não viu, aí ele vai reclamar com o aplicativo, o prejudicado é sempre o motorista. O motorista às vezes fica 2, 3 semanas para receber aquela corrida, brigando para receber e provar que realmente era aquela taxa. Então a gente passa alguns sufocos e é uma profissão assim, desgastante. Eu gosto muito de dirigir, não vou negar você, mas a gente tem que ter estratégias para isso. As companhias, as empresas não têm problema nenhum de lançar modalidades de viagem mais em conta. Como a 99 tem o tal do Poupe, que é um absurdo. E você acaba, às vezes, por não ter ninguém, não toca. Vocês não fazem ideia do desespero que é você estar na pista, às vezes, meia hora, 40 minutos, 1 hora e não toca nada. Aí toca o Poupa, você toca e pega e vai embora, entendeu? O que mais me surpreende no trabalho com os aplicativos, infelizmente, é a sensação de você estar sozinho, né? Você precisa resolver tudo da sua maneira. Você não tem apoio, na verdade. Você tenta comunicação, você tenta alguma coisa, mas se você não parar e analisar tudo e tentar resolver você mesmo, você vai ficar esperando um milagre acontecer praticamente, que a gente está sozinho. Então é uma sensação de solidão no início. Se você não superar essa barreira, dessa sensação de trabalho, você acaba tendo prejuízos, inclusive psicológicos. Então quando você tem uma gama um arcabouço legal que te dá uma certa segurança, é muito melhor. E assim, aí você vai para Uber, você faz o seu horário, você faz a sua renda, você tem que controlar seus gastos, você acaba tendo noção de uma outra realidade que você não fazia ideia antes que existia, né? Então, assim, o baque, para quem sempre trabalhou com CLT, de repente chegar para trabalhar no grau de... Eu não gosto de falar autonomia, porque parece que nós somos empresários, né? Parece que nós somos empreendedores. Eu gosto de autonomia no seguinte, a gente precisa organizar a nossa rotina e de tudo que acontecer, porque você abriu o aplicativo, beleza. Você abriu o aplicativo, está lá aberto. Daí em diante, a única responsabilidade que o aplicativo tem contigo é te passar as viagens. De resto, tudo com você. Combustível, seguro, a manutenção do carro, a limpeza do carro. A jornada de trabalho, ela aumenta a partir do momento que você diminui o valor da corrida. Eu entrei na Uber em 2015 e em 2015, quem entrou em 2015 sabe que o valor do quilômetro rodado era R$ 2,73. Quando veio a Olimpíada, a Uber fez uma promoção à revelia e diminuiu de R$
R$ 1,73 para R$ 1,60 o valor da corrida. Quer dizer, o motorista, a manutenção dele aumenta, ele tinha na época a obrigação de dar água e bala. E como é que você mantém todo esse custo, mantém tudo isso, se o seu salário é cortado pela metade? O que eles alegaram na época foi: é só até acabar a Olimpíada. Depois que acabar a Olimpíada, a gente volta. Nunca mais voltaram com o valor. Para esses motoristas que começaram em 16 para cá, eles acham que a Uber aumentou de R$ 1,60 para R$ 1,84. Na realidade, não chegou nem na metade do que era o valor antes. Porque para conseguir fazer aquele dinheiro que ele fazia em 8 horas de trabalho, hoje ele tem que trabalhar 16. A Uber, ela muda a remuneração a hora que ela quer, entendeu? Do jeito que ela quer. E obriga o motorista, que eles falam, mas está no contrato que você aceitou. Mas para o motorista ele só tem a opção, aceitar ou não aceitar. Se o motorista aceita, ele continua jogando. Se ele não aceita, ele é banido da plataforma. O meu seguro, antes de ser Uber, o meu seguro era R$ 1.800, R$ 1.900. Depois que eu passei para o aplicativo, eu estou pagando R$ 3.600 de seguro. Então, assim, quase dobrou para eu poder ter segurança e dar segurança para quem está junto comigo, e eles não se responsabilizam por nada disso. Isso é tudo nós que pagamos. E quem está do outro lado não enxerga isso, não sabe disso. E aí a gente se coloca nessa situação por causa do desemprego que está nos sufocando, está nos tirando o sono. O lucro é deles e o risco é nosso. Sempre vai ser nosso. Essa RAP aí é uma vergonha nacional. Você não consegue entregar o produto, ou o produto é cancelado, a dívida vem para você, e você realmente tem que ir de graça lá para poder provar que não tem nada de errado, para a dívida sair do seu bolso, você não ganha nada por isso. Fora que agora eles estão com o projeto de entregar gás, o entregador leva gás, e fora que o entregador já leva de bicicleta uma compra de mês, eles tentam fazer isso, uma compra de mês para o entregador ganhar R$4. Quando os aplicativos começaram, tinha aplicativo pagando R$4,75 por quilômetro rodado. Hoje em dia tem aplicativo pagando aí 60 centavos, 50 centavos por quilômetro rodado. Na Log, por exemplo, que tem rota saindo aí de 30 pacotes, cada pacote o cara ganhando 40 centavos. Não existe hoje um entregador por aplicativo que esteja ganhando dinheiro, ele paga para trabalhar. Quem não paga para trabalhar é quem faz as entregas no particular. Essa atitude de leveza que eles vendem para a gente, porque eles vendem uma atitude de leveza. É o seu complemento de renda. A categoria não se reconhece. Todo mundo acha que é advogado ainda e está rodando pelo aplicativo há 5 anos. Todo mundo acha que não, eu sou da área de TI, roda 3 anos. 3 anos não é temporário. 3 anos não é complemento de renda. Quando você se dedica 12 horas a um determinado trabalho, 7 dias por semana ou 6 dias por semana, ele não é o complemento, ele é a atividade principal. As empresas vendem essa ideia dizendo, olha, é um complemento de renda, é muito fácil, pega o seu carro, que já está na garagem aí, você vai ganhar R$ 1.500 por semana, e a realidade é totalmente diferente. Com essa pandemia, abriu as portas, né? Já estava abrindo as portas faz tempo, o pessoal usa essa profissão de risco como bico, né? É só por algum momento, tal, só por um tempo, para mim ganhar um pouco. E aí faz o quê? Esse bico nunca termina, e vai indo, ela vai ficando. Só que a questão é que quem vai ficando, beleza. Aí o problema é que vários vão caindo, vão se acidentando, vão perdendo perna, vão ficando sequelados, e a gente não culpa eles, né? A sacanagem é do aplicativo. É ele que está abrindo as portas ali, falando, não, pode vir, tá tudo bem. O valor da corrida, ele influencia muito na forma que você conduz a moto, né? Porque você fica tentando correr para produzir, porque você ganha pouco, aí você não se alimenta direito, e aí você não cuida da manutenção do veículo. Então, isso são coisas bastante importantes. E ainda o aplicativo induz ele a correr, colocando bônus, onde ele, nossa, hoje eu vou estourar, hoje eu vou ganhar dinheiro. E aí ele começa a correr, aí começam as infrações, ele começa a andar na contramão, a excesso de velocidade, farol vermelho, calçada, e acaba que ele está pagando para trabalhar. Quando as multas chegam na casa dele, ele não ganhou nada, ele fez as entregas do aplicativo, o aplicativo lucrou, o aplicativo ficou com bônus, mas não ficou com ônus. E aí vem aquele detalhe, estamos tirando 300 pessoas do desemprego, mas você está tirando do desemprego mesmo, ou você só está mantendo ela em movimento?
nunca nada foi mil maravilhas, só que, infelizmente, o que a gente vê é que cada dia piora. E a partir do momento que o advento da tecnologia, a vinda dos aplicativos, essa nova forma de renda, de relacionamento, ou seja lá o que for, não tendo nenhum tipo de regramento, não tendo quem possa acolher, a gente tem essa opressão, né? E você fica num estresse psicológico em tentar oferir a sua meta diária, você fica vidrado ali no celular, às vezes prestando serviço para 1, 2, 3 ou mais aplicativos. Por conta dessa nova onda, você não tem nenhum respaldo social, você não tem nenhum respaldo trabalhista e muito menos de saúde. E a gente fica nessa vibe, nessa loucura de querer conseguir manter o seu sustento da sua família, e a saúde fica por último. Nesse período de pandemia, principalmente, as coisas se agravaram. Como a maioria das pessoas está desempregada no nosso país, a gente está tendo muita dificuldade, porque muitas pessoas também estão entrando para os aplicativos para poder trabalhar, porque estão pensando nisso como sua única fonte de renda nesse momento, para poder conseguir algum sustento. E quanto mais pessoas se cadastram no aplicativo, menos entrega tem, porque não tem a mesma demanda, que é assim que o sistema capitalista funciona. Então, consequentemente, também diminui o preço do valor das entregas que a gente recebia. Então, isso também está prejudicando bastante, assim. Eu, nessa pandemia, eu trabalhava geralmente antes 10 horas por dia, agora estou trabalhando cerca de 14 horas por dia para poder compensar o que eu ganhava antes. Que era basicamente eu ganhava para sobreviver, agora tendo que trabalhar mais para conseguir ganhar a mesma coisa. Então, está sendo bem prejudicial. Eu emagreci cerca de 10 quilos nessa pandemia por conta do trabalho. Então, afetou muito, assim, minha saúde mental, física, tudo. É uma roleta russa dia a dia. Não, você nunca sabe quem está entrando no seu carro. Independente de que mais que você use e a pessoa use máscara, você ainda corre um risco grande de se contaminar e contaminar os seus também, que seria levar o vírus para dentro de casa. Então, você vê que é insegurança total, sempre. Por conta do vírus mesmo, que é bastante perigoso. O trabalho de motorista em si, você não te dá muita qualidade de vida. Entendeu? Porque você tem que ficar muitas horas. Se você trabalha de 12 a 16 horas em média por dia, você não vai ter tempo de ter qualidade de vida nenhuma. Dificilmente você vai ter uma alimentação adequada e exercício físico, que é fundamental. Por exemplo, no sapato, que são sapatos bem largos, os pés enchem, a perna incha, tudo incha. E porque você não tem qualidade de vida no tipo de trabalho. Isso, a gente está nessa loucura aí, mas é o jeito. Não tem como você fazer algumas horinhas por dia e ganhar algum dinheiro. Se você quer comprar o pão de manhã cedo, você precisa rodar, e rodar cada vez mais, e fazer jornadas que são extenuantes, jornadas que são degradantes, o seu corpo dói todo, dói tudo. Você vive à base de Dorflex, Dorcilax, porque de fato é algo bastante pesado. Eu costumo falar que mulher entregadora sofre um tipo de triplo assédio, que a gente sofre assédio de outros entregadores do estabelecimento que a gente está indo pegar a comida e também da pessoa que a gente está indo entregar a comida. Então é extremamente ruim, assim, extremamente discriminatório. Sim, abordagens sexuais, 95% das vezes. É sempre assim, os outros entregadores ou os estabelecimentos ou até o próprio cliente mesmo querendo te assediar, querendo te botar pra dentro do estabelecimento dele, querendo te colocar pra dentro da casa dele. Eu já tive que sair correndo de um prédio por conta disso. Queriam botar pra dentro da casa do cara, eu tive que sair correndo pela escada de emergência. Na verdade, o sexo feminino ele já é um pouco criticado com relação a gente querer entrar no meio, né? Porque, infelizmente, o homem é muito machista, né? Então, quando as mulheres começaram a entrar, os homens de repente achavam que a gente não tinha capacidade para tal, né? Mas eu não me espanto com isso, não. A maioria das mulheres se sentem muito mais seguras, né? E na hora que solicitam a corrida, vê que é uma motorista mulher. Os homens respeitam. Existem alguns assédios, né? Isso aí, infelizmente, a gente não tem como fugir, né? Mas a gente tem que tentar contornar aí a situação. E vamos embora. Aqui com a gente não tem esse negócio de concorrência. Muito pelo contrário. Se eu fiz 5 pedidos, o pedido igual pra mim, pô, fez quanto? Pô, fiz nenhum.
Porque no aplicativo que a gente trabalha aqui no mercado, nós temos essa opção de poder transferir para outro colega. Então a gente aqui não falamos que somos concorrentes. Inclusive, falando sobre o acidente, quando os colegas nossos precisou de ajuda do aplicativo nenhum ajudou, muito pelo contrário. Foi nós mesmos que fizemos uma vaquinha, nós temos um grupo para isso, e começamos a ajudar os colegas. Inclusive tem um que já está recuperado e tem outro que está no hospital que a gente está ajudando. Então a gente não tem concorrente um com o outro, muito pelo contrário, somos amigos. A grande maioria dos motoristas, a gente está em WhatsApp, a gente está no Telegram, eu particularmente estou nos dois, e também tem uma comunidade no YouTube, tem um canal que também movimenta algumas questões sobre aplicativos, e a gente acaba juntando muitos nomes nesses meios de comunicação que a gente tem. Melhorar todos os aspectos, sejam de segurança ou de ganhos, enfim, que os aplicativos é o que a gente mais reclama, principalmente em ganhos e segurança. A gente faz muita requisição e o aplicativo parece não ouvir muitas vezes. Mas se a gente fizesse um movimento, se a gente tivesse um grupo maior, se a gente tivesse uma voz mais ativa na sociedade e mais coletiva, a gente conseguiria resultados com certeza mais interessantes. Se geral parasse, ou pelo menos 70%, 80% dos motoboys fossem unidos e parasse, já teríamos uma resposta adequada para o movimento, até porque o primeiro Black ele fez um certo sucesso e os aplicativos já se moveram para poder atrapalhar o segundo com páginas fakes, com promoções absurdas no dia 25, com várias fake news. Então eu acho que falta o motoboy, o entregador de bike, abraçar a ideia dos Blacks ou de qualquer ação aí. Porque, tudo bem, pode ser que não dê em nada, cara, porque os aplicativos eles são muito fortes mesmo. Só que, e se der, é por toda a categoria. O segundo break nacional, eles tentaram jogar para o cliente transformar a gente em culpado. Eles tiveram a coragem de falar que o entregador, para parecer que a gente está parando à toa, entendeu? Que é palhaçada nossa, que a gente está chorando de barriga cheia. Eu queria saber, tirando a modalidade OL, qual nuvem que faz isso, porque eu não conheço. Não conheço pelo menos um bike que trabalha assim no meu círculo lá de amizades que eu tenho. Não conheço um bike nuvem que tira R$21 por hora. Pô, esse cara tá ganhando bem. Não, bem não. Vou dizer que ele tá ganhando justo. Eu acho que está mais do que no momento, e eu acho que é a porta de abertura para a humanidade, uma mudança global, a gente encarar esse modal de trabalho, que é pelo aplicativo, a maneira como ele como uma mudança mesmo para o mundo, uma mudança econômica para o mundo. A gente tem que encarar isso como um modal novo de trabalho, onde existe responsabilidade de ambas as partes, sendo que a parte que detém o maior poder, ela tem uma responsabilidade maior, no caso são os aplicativos. Poder que eu me refiro ao poder financeiro. Então, a boa relação de trabalho seria a relação de escolha, de opção. A relação seria boa com uma interferência menor dos aplicativos. A relação seria boa com transparência. E aí a transparência envolve a questão municipal. Se, de acordo com a nossa Constituição, o transporte é uma responsabilidade do município, a organização do transporte, ela é dentro da cidade, a organização do município, não do Estado, nem do governo federal, tinha que haver transparência. A gente está investindo em cartões, em colocar os nossos serviços disponíveis em rede social, prospectando clientes, para que nós possamos prospectar clientes para que nós sejamos remunerados por um valor justo. Nós aqui em São Paulo temos aproximadamente, que eu conheço, 5 ou 6 grupos grandes de WhatsApp, que todo mundo compartilha serviços. Eu tenho um cliente, eu não consigo atender, eu passo para outro amigo, ele vai lá e faz. É uma forma da gente tentar se livrar um pouco desses aplicativos e não ficar preso a ele. Ou você tem um CLT, ou realmente trabalha de uma forma autônoma, condizente, em que você não vai ter um estresse, trabalhar menos, porque quem trabalha para aplicativo, no mínimo trabalha 12 horas, mas tem casos de 14, 16, até 18 horas por dia, às vezes a pessoa trabalhando ali para tentar oferir uma renda. Eu acho super pertinente mostrar que os invisíveis têm voz, têm sentimento, né? E eu acho que deveriam fazer outras profissões, não só essa. Eu espero que essa seja só a primeira profissão de vocês levantarem e mostrar que são seres humanos que estão ali, né, ajudando outros seres humanos, porque a gente trabalha, a gente leva o nosso trabalho para quem precisa. Então, a gente também está auxiliando o outro ser humano. E as pessoas não param para pensar nisso, né, que tem
Você está pagando um ser humano para te auxiliar. E, na verdade, não para você comandar ou mandar ou pisar como as pessoas têm o costume de fazer. É uma luta ampla, né? A gente tem que lutar para a regulamentação legal dessas empresas. Alguma responsabilidade elas precisam ter com os entregadores. E, ao mesmo tempo, eu acredito que os próprios entregadores, se unindo, criando coletivos, podem desenvolver o seu próprio aplicativo de entrega com valores mais justos. Não tem manual para construir, então a gente está vendo na prática, e até essa própria experiência que está sendo tocada aqui no Rio, dos despatronados, está sendo uma forma de experimentação para quando a coisa ficar maior, né? Percebi que os entregadores antifascistas eram um movimento que estava em construção e em possibilidade de construção coletiva. Então, nesse momento, foi o que eu quis me aproximar, até porque era um movimento que não tinha vergonha de se reivindicar um movimento de trabalhadores. Né? Um movimento que, no seu início, a gente já reflete que essa precarização que a categoria está sofrendo não é exclusivo da categoria, né? É um processo sistêmico de redução de direitos trabalhistas. Então, assim, tem que ter o caráter antifascista, ainda mais no momento político que a gente está. Dentro do coletivo dos entregadores antifascistas, acabou que o nosso coletivo se inseriu num outro coletivo que está sendo construído no Brasil, que a gente chama de rede de trabalhos precarizados. O que é a rede de trabalhos precarizados? São outras categorias de trabalho, pessoas que, por exemplo, trabalham em empresas de telemarketing, pessoas que trabalham na Colurbe, pessoas que trabalham em hospitais, pessoas que trabalham terceirizadas, fazendo serviço geral. E a gente é um coletivo nacional. Né, tem pessoas do Brasil todo. E o que quando a gente se reúne em rede, a gente vai escutando os depoimentos, o que vai acontecendo, né? Dos aplicativos de break e tudo mais, isso tudo perpassa muito por uma consciência de classe, tanto da categoria dos entregadores quanto da categoria dos consumidores, que é quem está usando os aplicativos. E não existe essa consciência de classe justamente pelo fato de que a gente vive numa sociedade capitalista extremamente individualista, que faz com que a gente não se preocupe com o outro, que a gente se preocupe momentaneamente. Por exemplo, as pessoas só falam sobre os entregadores quando tem break, só falam sobre a gente estar mal alimentado e tudo mais, e várias horas de trabalho quando tem isso. No geral, as pessoas esquecem da nossa existência. Então, é muito importante que a gente ressalte isso. E eu particularmente acredito que através de formas alternativas de entrega, como, por exemplo, a gente está montando aqui no Rio uma cooperativa, já está montada, a gente está dando encaminhamento para ela. Os aplicativos não vão deixar de existir, mas a gente tem que tentar ter formas alternativas de ter alguma condição mais digna de vida, que a gente está passando por momentos muito difíceis, mas a gente tem que continuar lutando para que os nossos tenham os mínimos direitos para a gente continuar exercendo o trabalho que a gente exerce agora. Principalmente porque a gente agora, entre aspas, ainda é jovem, né? Mas a nossa saúde vai cobrar no futuro isso tudo que a gente está fazendo agora e que a gente não está recebendo nada por isso, recebendo minimamente o justo para poder estar fazendo o que a gente está fazendo. Acho que é isso. Eu tenho o que pra falar? O que eu falo depois disso? A garota deu uma aula, pô. Aí, iFood, tá de sacanagem. Eu tô voando alto. Pra fazer 30 conto tem que ir em São Gonçalo. Eu tô voando alto. Pra fazer 30 conto tem que ir em São Gonçalo. Mano, o iFood tava bem. Trocava de moto sem pedir nada a ninguém. Hoje se eu sair pra trabalhar eu boto 100 e volto de lona sempre devendo alguém. Pode crer, o iFood tá de sacanagem. Boto umas corridas mais barata que passagem.
Vou de BRT, economizo na viagem. Se parar pra te contar, tu diz que é sacanagem. Pode crer, e na chuva molha a roupa toda. Nenhuma promoção pro motoboy ficar de boa. Subo as escadas, entrego o lanche da coroa. Mas se eu chamo o chat, ele me bloqueia à toa. Pode crer, eu tô voando alto. A fase